amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me destes ouvidos. Versículo de número 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um terebinto de Infra, que pertencia a Joás, de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvá-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Gideão lhe respondeu: eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, de onde vem tudo o que acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? E agora o Senhor nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Midian. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, traga o refrigério. Meu Deus, direciona-nos, exorta-nos conforme a Tua palavra. Meu Deus, dai-nos entendimento, no nome poderoso de Jesus. Se assente. Texto que eu acabei de ler aqui faz referência a um homem cujo Deus de Israel usou poderosamente. Esse homem foi um instrumento vivo nas mãos do Senhor, um instrumento de livramento de Deus para o povo de Israel naquela época. O povo de Israel passava por um período de opressão, onde o inimigo se levantou furiosamente para destruir as suas plantações, para saquear as suas vinhas, para tomar as suas mulheres, as suas crianças como escravas. Israel passara por um período de opressão. Quando analisamos o livro de Juízes, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Israel passa por um período de transição, onde naquele período de Josué para Juízes, quando Josué falece, Deus escolhe Josué, que entra o período dos Juízes, é onde não tem líder, não tem um porta-voz, não tem um homem que pega do começo e vai até o final liderando o povo. Então o povo está à deriva, o povo está sem direção e sem rumo. O texto vai dizer então que no capítulo 1 Deus levanta Otoniel. Este homem foi um guerreiro contra os filisteus, os amonitas e os midianitas que invadiam a terra constantemente. Porém, após Otoniel falecer, Israel volta à deriva novamente, comete pecado, entra num ciclo, em fases. A primeira fase que Israel enfrenta é cair na adoração aos falsos deuses, Baal-zebub e Azerá. Israel estava se contaminando com os deuses pagãos da terra de Canaã, a qual Deus havia dado a eles. Porém Deus levanta mais um. Sabe por quê? Porque Israel peca, entra a opressão, que é o ataque dos povos vizinhos. Israel então entra em arrependimento e processo de cura. O texto vai dizer então que Israel alcança a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus ela vem por último, e ela vem com livramento, ela vem com cura, ela vem com transformação, ela vem com renovo. Porque o texto vai dizer que Israel clamou ao Senhor. Depois de se arrepender, Israel clama ao Senhor, e o Senhor manda Eude. O Senhor levanta Eude para pelejar por Israel.
Este é aquele que atacou um rei, cravejando o punhal nas entranhas do homem e dando a Israel vitória. Deus nunca deixou de responder oração. Deus deixou de responder rebeldia. Deus se afastou dos atos pecaminosos. Porque quando a gente para de adorar e render as nossas almas ao Senhor, Deus se distancia. Automaticamente o inimigo vai se achegar. Vai se achegar a Deus que está mandando, mas não é Deus que está mandando. É Deus que se afastou e você ficou à deriva. Pode ter certeza que se você está à sombra do Onipotente, o inimigo está de binóculo lá do outro lado da serra. Porque o nosso Deus está guardando. Uma das coisas que o diabo odeia é a presença. Toda vez que manifesta a presença de Deus na igreja, o demônio cai. Manifesta. Uma obra de macumba é quebrada. Por causa da presença de Deus. Então Israel não estava valorizando aquilo que eles tinham de mais valioso e que Moisés falou para eles: essa lei que vocês têm hoje é o mais rico tesouro de vocês, porque quando vocês mantêm a lei, a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos, você mantém a presença de Deus próximo da sua vida. Ou seja, Deus será um escudo, uma fortaleza. Deus será uma enchente que derruba tudo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. O texto vai dizer que Israel continua no ciclo, peca novamente. Após pecar e se arrepender, Deus se levanta um outro libertador. Deus se levanta, na verdade, uma libertadora chamada Débora. Naqueles dias Deus levanta Débora, que antecede Gideão. O texto vai dizer que ela liderou uma batalha. Não rejeite o ministério feminino, porque o ministério feminino tem um poder tremendo quando é de oração. O texto vai dizer que Bará teve medo de enfrentar Sísera na batalha. E ele disse assim: se você não for à frente da batalha, eu não vou. E Deus usou Débora na batalha para entregar a vitória ao povo de Israel. Deus estava enviando o seu socorro. Aqui o texto vai dizer, que a gente acabou de ler, que o Senhor enviou um profeta antes de enviar mais um socorro. Porque o profeta, ele traz a mensagem que já foi revelada lá atrás para frente. Ele trouxe a mensagem que só Israel: quantas vezes eu, Senhor, livrei vocês. Lá de trás, peguei vocês de dentro de uma fornalha, trouxe para uma terra boa, guardei vocês, dei livramento, e continuam sem me ouvir. Continuam desobedecendo a minha voz. O texto vai dizer então que o Senhor se apresenta ao homem. Deus precisava de uma flecha para disparar contra as fortalezas do inimigo. Deus precisava de um homem com características especiais, um homem valente, um homem que tinha visão, um homem que estava disposto a desembanhar sua espada. Deus encontrou isso em Gideão. Quando o anjo se apresenta a Gideão, ele diz: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O que me chama a atenção é que o anjo chama Gideão pelo nome. A primeira coisa que eu consigo compreender com essa palavra é que Deus conhece os seus pelo nome, a quem Ele vai usar.
Deus conhece as suas ferramentas pelo nome. Ele não vai chegar em você e vai te chamar de uma pessoa estranha, ou vai te chamar de apelido. Ele conhece você pelo nome. Jesus, quando chamava alguém pelo nome, ele dizia, por exemplo, Marta, Marta, ele repetia 2 vezes, Simão, Simão. Deus, quando chamava os seus servos, ele dizia assim, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó. Isso na cultura judaica tem um significado muito amplo. É um significado de urgência de Deus na vida daquela pessoa. E quando você vai analisar o contexto, você vai entender que Deus tinha urgência mesmo quando ele repetia o nome. Quando ele falou Marta, Marta, ele tinha urgência em tirar ela de uma escravidão. Quando ele falou Simão, Simão, ele tinha urgência de curar o coração de Simão. Quando ele chamou Abraão, Abraão, ele estava levando Abraão para uma terra distante, com um propósito específico. Deus, ele tem urgência em fazer uma obra na sua vida. Ele tem urgência em transformar a sua mente, o seu coração. O anjo apresenta-se a Gideão e diz, Gideão, homem valoroso. Só que Gideão diz assim, o senhor está vendo aí que os midianitas estão atacando a terra de Israel e tomando tudo. Onde está Deus? É uma das perguntas que muitas pessoas fazem hoje, até os irmãos da igreja. Tem muito crente que faz essas perguntas hoje. Onde está Deus diante dessa catástrofe? Aí Deus veio primeiro e falou, está aqui, ó, meu profeta. Antes de você questionar, Deus mandou o profeta para avisar. Deus mandou o profeta para mostrar. Gideão está questionando hoje, mas onde está o Senhor? Os midianitas estão invadindo a terra, destruindo o povo. Onde está o Senhor nessa situação? Onde está aquela mensagem dos nossos pais que diziam que Deus fez prodígios, sinais, maravilhas, que Deus destruiu o inimigo, que Deus abriu o mar vermelho? Onde está o Senhor? O anjo não respondeu ele, porque Deus não tem que ficar respondendo essas perguntas bestas. Aleluia. Deus não responde essas perguntas bobas. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus que se revela a todo momento. Só para analisar. O Senhor está se revelando a você a todo momento. Se você se deixar, se permitir Deus se mover em seu coração. Deus é Deus que se revela a todo momento. O anjo não perdeu tempo com a pergunta de Gideão. Ele só falou, Gideão, vai na força que tem. Gideão, vai para onde, Senhor? Liberta o povo de Israel. Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Aqui começa os 3 princípios do ministério de Gideão. O chamado profético de Deus na vida de Gideão. Porque Deus se manifesta em Gideão no lugar onde ele estava se escondendo dos midianitas. Gideão estava se escondendo dos midianitas no lagar, malhando trigo. Todo mundo sabe que lagar é lugar de pisar em uvas, não de bater trigo. E Gideão estava escondido no lagar, espiando para ver se os midianitas não estavam invadindo a terra, e ele conseguir tirar um pouco do seu alimento e guardar. Deus estava vendo tudo aquilo ali. Só que quando o Senhor chega, ele chega com a palavra profética. Ele não chega para bater boca assim, para ficar respondendo pergunta que não está tendo conhecimento da verdade. Deus chega para posicionar o homem e falar, vai, marcha, se levanta. Porque tem muita gente no chão hoje questionando o que Deus vai fazer por você de pé, não vai responder nada. Ele só vai falar, marcha, se levanta, vai na força que tu tem. Porque Deus está vendo você lá na frente. Deus está vendo você lá na frente, vencendo, sendo vitorioso, tomando posse, pelejando
nas batalhas de Deus. Deus está vendo você lá na frente, obtendo vitória na presença dEle. Primeira fase do ministério de Gideão, chamado. Deus chama Gideão para o propósito. E o propósito é: vai para a guerra, Gideão. O que Deus vai fazer na sua vida é te dar uma espada, um arco e flecha, um escudo, uma lança, colocar uma armadura em você, como está descrito em Efésios capítulo número 6, e posicionar você no campo de batalha, e falar para você: não questiona, só vai para a guerra. Tem muita gente hoje no chão questionando: mas o que aconteceu com Deus, irmão? Cadê aqueles milagres que Deus fazia no passado? Quando Deus vem, Ele não vai responder questionamentos que está fora dos parâmetros dele. Ao contrário, Ele vai colocar armamento na sua mão, vai pegar você, vai tirar você do esconderijo, vai tirar você do anonimato aqui do esconderijo, vai posicionar você na linha de frente onde você não quer, na linha de frente da peleja, porque se acomodou demais, se escondeu demais, não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais pagar preço, e está questionando aí: onde está o Senhor? Aonde está o Deus que os nossos pais, que o pastor falava, que fazia isso, que fazia aquilo? Aonde está o Senhor? Deus está dizendo: eu continuo sendo o mesmo. É você que não está posicionado, Gideão, no campo de batalha. Tem muita gente querendo ver sinais, maravilhas, milagres, mas não quer se posicionar na frente da peleja, não quer manusear a espada, não quer pegar no arco e flecha, não quer usar a sua lança. Está na hora de tirar a espada da bainha, como diz o salmista: tira a espada da bainha, herói, e vai para a guerra. O chamado foi para a guerra. Tem muito crente dormindo, balbuciando, cochichando. Tem muito crente apagado. Tem muito crente que está anestesiado. E Deus está dizendo: é tempo de batalha, é tempo de guerra, é tempo de peleja, é tempo de ir para a linha de frente. Israel estabelecendo de onde estão agora os intercessores. Muitos estão questionando: cadê Deus? Como Gideão. Então aqui desce a revelação, começa a revelação. A revelação começa assim: Deus não vai responder seu questionamento. Deus vai colocar uma arma na sua mão e vai falar: sou macho. Aleluia. Glória. Deus não vai responder a sua ignorância. Deus não vai responder a sua rebeldia de se esconder quando você deveria estar intercedendo na linha de frente. Deus vai responder isso. Quando Ele se manifestar, Ele vai se manifestar assim: vai para a linha de frente, um valente, você vai vencer. Mas Senhor, mas como? Não tem jeito, não. Deus não vai responder, Ele só está falando: vai para a linha de frente. Se você não entendeu, a sua oração tem poder, a sua intercessão tem poder. O seu chamado é valioso não para os homens, mas para Deus. Deus valoriza o seu chamado. Deus tem apreço, Deus tem desejo de manusear essa ferramenta de barro. Porque o texto vai dizer que Gideão falou: Senhor, Senhor, se és o Senhor mesmo, fica aqui que eu vou buscar uma oferta. Porque não tem chamado sem sacrifício, não tem confirmação sem eu tentar uma oferta na presença do Senhor. O anjo falou assim: vai lá, eu vou esperar aqui. Gideão preparou a oferta. A Bíblia vai dizer que ele fez pão sem fermento. Aleluia. Porque ele sabe, é um estudioso da palavra. É por isso que ele estava questionando Deus, porque os estudiosos da palavra de vez em quando questionam. Fez pão sem fermento, matou novilho, levou carne e pôs na presença de Deus. O anjo falou: deita aqui a oferta na pedra lavrada.
Pedra lavrada na época, segundo a lei, era o altar. Não podia lavrar a pedra, fazer retalho nela com ferramenta. Tinha que ser do jeito de Deus. Põe no altar, Gideão, derrama o caldo em cima. Você vai ver o milagre aqui agora. Você não estava questionando aí. Deus não respondeu a ignorância dele. Deus mostrou a ação dele. Foi através de um ato profético. Deita aqui na pedra seu sacrifício. O anjo bateu o cajado na pedra e a Bíblia vai dizer que o fogo subiu, levando o sacrifício para cima. Aleluia. E o anjo entrou no meio do fogo, subiu. O homem que estava escondido, sem esperança, sem ânimo, de repente o Senhor se manifesta e diz: Gideão, homem valente. Gideão olha no seu horizonte, não vê ninguém. Olha para dentro de si e diz: eu sou um derrotado. Mas a palavra que desceu do céu foi: você vai vencer. Aleluia. O que eu vejo aqui é Deus se posicionando na guerra para lutar por um homem. O que eu vejo aqui é Deus entrando na batalha, tirando o homem que dizia não conseguir fazer nada na vida, posicionando a mente dele, posicionando ele, dizendo: você é vencedor, você é homem valente. O que eu vejo aqui é Deus recebendo o sacrifício de um homem e confirmando o chamado dele. Eu te garanto que nenhum homem que foi chamado por Deus foi chamado sem uma confirmação como essa de Gideão, sem um sacrifício, porque está na mente de todo homem que foi chamado no mistério com Deus, o sacrifício que ele apresentou para Deus no começo, a oferenda que Deus respondeu com fogo, porque todo sacrifício que é apresentado a Deus, que ele recebe, ele responde com fogo. Isso vai dizer que o Senhor se revela a Gideão e diz: Gideão, destrua o altar de Baal. Segunda fase do ministério de Gideão: você foi chamado, mas se não quebrar a aliança com Baal, não vai. Aleluia. Deus mostrou que ele é Deus na casa. Deus mostrou que ele não mudou, pastor Colemar. Ele é o mesmo que os pais revelaram no passado, que fez sinais e maravilhas. Deus mostrou que para um homem ver Deus de frente, ele tem que estar ali de peleja, ele tem que ir para o campo de batalha, tem que ir para a vanguarda, lá na frente, ele tem que ir para a guerra. Deus não quer covarde escondido. Deus não quer covarde atrás do lagar ali, ó. Deus não quer covarde debaixo do cobertor, debaixo da cama. Deus quer valente. Lembra dos valentes de Davi? Texto vai dizer que eram homens derrotados, endividados. 400 se juntaram a Davi. Quando você pega o livro de Samuel, capítulo de número 21 em diante, no segundo livro de Samuel, se encontra o valente dos 3, chamado grupo dos 30, os 3 valentes de Deus. Esse Eleazar lutou com uma multidão de soldados quando o exército de Israel se retirou. Ele de frente encarou uma multidão de filisteus, e o texto vai dizer que a sua mão se grudou a espada e ele deu cãibra de tanto lutar, mas ele não pereceu, porque no final do texto vai dizer assim: o Senhor obteve uma grande vitória pela mão de Eleazar. O homem que não soltou a espada depois que o exército abandonou, o homem ficou sozinho, lutando a batalha de Deus. E o texto vai dizer que a mão dele grudou na espada. Outro valente de Deus era Abisai. O texto vai dizer que quando Isbi-Benob, um dos gigantes filisteus, descendentes de Rafá, queria matar Davi na batalha contra os filisteus, Isbi-Benob, com uma lança de 3 quilos, 3 quilos, irmão, foi para cima de Davi. O
texto vai dizer que Deus tomou uma Abisai. Deus lutando nas batalhas, irmão. Um gigante enorme com uma lança de 3 quilos falou assim: eu vou matar Davi hoje. Aleluia. O texto vai dizer que Abisai entrou na frente e matou o filisteu. Davi no chão, esperando a morte, na linha de frente, lutando a batalha dele. No final eles declararam assim: Davi, você não vai para a guerra mais, Davi, porque você é a lâmpada de Israel. Essa lâmpada não pode se apagar. Homens cheios do Espírito Santo, tendo na linha de frente o Senhor lutando as suas batalhas, calando o inimigo, afugentando o opressor e dando vitória ao seu povo. Deus falou para Gideão: quer o altar de Baal, Gideão. Tem muito crente hoje, irmão, que ainda não quebrou o altar de Baal. O chamado para o ministério, ele precisa entender que ele é chamado por completo, não tem que ficar dividido em mente. Primeira coisa que Deus faz no chamado é quebrar o altar de Baal. Você não pode servir a Deus e botar sacrifício no altar de Deus com o altar de Baal do lado. Tem muita gente hoje que não sabe se serve ao mundo ou se serve ao Senhor. Hoje tem muito crente hoje que diz botar sacrifício no altar do Senhor, mas quando tem uma festinha como essa no Coreto, que vai lá servir no altar de Baal, irmão. Primeira coisa que Deus falou para Gideão: você quer me servir? Quebra o altar de Baal. Mas Senhor, é o altar do meu pai. Quebra ele. Porque esse altar você botou muito sacrifício aí também. Aleluia. Tem que quebrar o altar de Baal. Para servir o Senhor tem que quebrar o altar de Baal. Não tem que ficar dividido. O que é do mundo é do mundo, o que é do Senhor é do Senhor. Não tem esse negócio que hoje você bota sacrifício na pedra lavrada aqui, ó, o altar do Senhor, e amanhã tem a festinha lá no altar de Baal, você vai lá dar uma espiadinha. Deus falou que é do altar de Baal. O texto vai dizer então que Deus falou para Gideão: Gideão, convoca através da trombeta, do chofar, o povo de Israel para a guerra. Gideão tocou o chofar, toques curtos e constantes, simbolizava a chamada para a guerra. Quando ele toca o chofar, o povo se reúne, mais de 22 mil israelitas na presença do Senhor. Deus falou para Gideão: é muito. Fala que os covardes podem ir embora para casa. Foi 18 mil. Ficou 10 mil na presença do Senhor. Gideão foi para a oração: Senhor, não tem jeito, nós vamos perder. Os midianitas é forte. O texto vai dizer que ele faz uma prova com Deus. Ele pega o manto dele. E todo homem chamado por Deus recebe o manto. Não existe um homem chamado por Deus que recebeu revelações profundas, que fez sacrifício e Deus mandou fogo no altar, que não tem o manto. O texto vai dizer que ele pega o manto dele e fala com o Senhor: se tu quer me usar, Senhor, amanhã eu quero ver esse manto molhado. No outro dia ele pega o manto está encharcado. Ele fala: Senhor, se tu tem propósito mesmo, amanhã eu vou botar o manto aqui de novo, e eu quero ver o redor do manto molhado. No outro dia, Gideão chega lá, e o redor do manto dele está molhado. Sabe o que eles estavam falando? Deus estava falando para ele: Gideão, eu chamei a sua casa, sua família,
Eu te escolhi, Gideão, para tu saber eu molhei o teu manto, para tu saber eu molhei a tua vida. Eu derramei a minha unção, eu derramei algo que é valioso no seu manto. Eu molhei o seu manto, Gideão, e sou eu que faço o compromisso de molhar o manto daqueles que estão ao seu redor, de molhar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Mas primeiro eu molho o seu manto, primeiro eu te levanto, Gideão. Se você entendeu o mistério, Deus molhou o seu manto para você estar na presença dele. E Deus falou para Gideão: não se preocupa com o redor, porque isso aqui é palavra profética. Aqueles que estão ao teu redor, eu vou molhar eles também. Vai para a guerra. O texto vai dizer que Gideão ouve o Senhor falar novamente. E o Senhor fala para o Gideão: agora você leva o povo no lago, e aqueles que beber, lambendo a água, se descarta. Só 300 homens ficou com Gideão para enfrentar os midianitas. O texto vai dizer assim: o Senhor fez isso para que eles não se gloriassem na vitória. Aleluia. Sabe onde eu estou querendo conduzir você? Aos dois joelhos calejados, a sua fraqueza, a sua inabilidade. O Senhor está interessado em tudo isso. Sabe por quê? Porque se tem coroa na sua cabeça, se tem glória para você apresentar para os homens, o Senhor não vai poder se apresentar como Ele quer. Mas se tem coração quebrantado, mas se tem joelhos calejados, se tem rosto rente ao pó da terra, se tem humildade, se tem quebrantamento no coração, o Senhor vai enfrentar um exército por causa da sua vida. Gideão ficou espantado, mas Senhor, 300 homens. Gideão, se você for com 28, 30 mil homens, você não vai aprender a orar. Você não vai crescer no ministério de oração, irmão. Se você pode se apoiar na oração do pastor, irmão Badia, você não vai crescer nunca. Se você toda vez tiver que vir se apoiar no ministério de oração do fulano, ciclano, você nunca vai ter a experiência profunda que você terá quando você se apoiar no seu ministério de intercessão e oração. Quando você se quebrantar, se rasgar, quando você começar a jejuar, quando você começar a descer na presença dele e buscar esse relacionamento. Eu estava falando de Deus, se for com 30 mil, vocês vão se gloriar. Não vai ter festa para mim, não vai ter honra para mim. Ninguém vai se lembrar de onde eu tirei você, Gideão, de onde eu resgatei você, da vergonha que você passava, que só eu sabia. Aleluia. Oh, meu Deus. Ah, pastor, porque as coisas dão errado. Não questiona, Gideão. Não questiona, porque lá na frente eu preparei a vitória, eu preparei o milagre, mas é para me honrar, é para me glorificar, é para me exaltar. Deus está preparando algo para a tua vida lá na frente, que você vai glorificar Ele, porque você vai entender que é Deus agindo, que é Deus operando, que não tinha jeito. Com pouca força que tu tinha, você não conseguia. Você viu que o seu exército era pequeno diante de uma grande peleja. E Deus falou: é nessa que eu entro. É por isso que lá na frente você está cantando o hino de Débora, adorando o Senhor. É por isso que lá na frente você vai exaltar e glorificar o nome dEle.
é porque você vai reconhecer que você, na sua força, não ia conseguir nada. Mas Deus foi lá, no seu cantinho. Deus foi lá no seu secreto. Deus foi lá quando você estava escondido, com o coração angustiado, só lendo a Torá, lendo o Senhor, dizendo: mas onde está isso aqui, gente? Eu não vejo milagre mais, eu não vejo sinais mais, eu não vejo maravilha. Você estava lá no seu cantinho, questionando. O Senhor pegou você, foi pela mão, desceu lá nos seus aposentos, na sua guarnição, onde você escondia do inimigo. Eu não expulso o demônio mais, eu não profetizo mais. Aleluia. Aí o Espírito Santo desce lá, irmã Badia, pega na mão e diz assim: ó, você é valorosa. Através dessa mão aqui, Deus vai trazer uma multidão. Através dessa mão aqui, Deus vai trazer almas, Deus vai trazer vidas, Deus vai quebrar cativeiro, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai transformar. Deus está falando para pessoas aqui dentro, através da sua intercessão, da sua oração, através da sua vida. Deus vai tirar aquela pessoa do cativeiro, Deus vai libertar aquela pessoa dos grilhões. Através da sua intercessão, Deus vai arrancar aquela alma do inferno, do sofrimento, da destruição, através da sua vida. Gideão, desperta hoje, Gideão, porque lá na frente tem uma multidão que será liberta através da sua vida. Não despreze o seu ministério hoje. Não despreze a sua maneira de louvar, de pregar, de falar com Deus, porque quando Ele se manifesta, é isso que é a palavra dele. É valioso para mim. Vou finalizar aqui. O texto vai dizer que o inimigo ouviu, teve um sonho. Gideão ouvindo, porque o Senhor falou: vai lá e ouve. Disse assim: o inimigo dentro da barraca, eu tive um sonho esquisito, desci um pão de cevada e destruiu nossa barraca. O homem disse assim: isso aí não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. Oh, meu Deus! Deus está revelando para o inimigo e dando até interpretação para eles. Quando Deus está na vida de um homem, até o inimigo vai interpretar sua, irmão. É a espada de Gideão, não é tão perdido. Porque o pão de cevada era algo utilizado para alimentar humildes, pessoa humilde, simples, mendigo. Deus usou o pão de cevada para mostrar para eles: está vindo coisa pequena aí, viu? Oh, Espírito Santo, está vindo coisa pequena aí, ó. Um pãozinho de cevada não derruba a barraca, não, irmã Batia. Aleluia. Um pãozinho de cevada não derruba a barraca, não. Mas o que está vindo junto com o pão de cevada é forte na peleja, é forte na batalha, é forte na guerra. Tem um Deus entrando na causa, tem um Deus entrando na peleja. Você é um pãozinho de cevada. Muitos olhos sem não é nada, é um pão de cevada. Mas o que vem junto com ele é forte, é poderoso, é grande. E quando ele entra na peleja, é para vencer.